Olá, amigos do Canal Proibido. Hoje vamos fazer uma jornada ao Vale dos Desesperados. Mas antes, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like nos vídeos e, se puder, ative o sininho e compartilhe. A história de hoje é Umbral, o Vale dos Desesperados. Estamos prestes a embarcar em uma jornada sombria e misteriosa ao Vale dos Desesperados, uma região do umbral que ainda não exploramos. Este é um lugar onde as almas aflitas vagam sem rumo, presas em um ciclo interminável de tristeza e arrependimento. A atmosfera aqui é pesada, carregada de emoções intensas, que podem influenciar até os mais fortes de espírito. Mas não se preocupem, estamos protegidos por uma energia poderosa que nos envolve, tornando-nos invisíveis aos olhos dos espíritos negativos que habitam este vale. À medida que avançamos, você sentirá a temperatura cair e a neblina se tornar mais densa, quase palpável. As sombras parecem se estender e se contorcer, criando formas que desafiam a lógica. Os sussurros do vento carregam lamúrias e murmúrios indecifráveis, aumentando a sensação de inquietação. Prepare-se para adentrar um mundo onde a esperança é escassa e a escuridão parece não ter fim. Mas lembre-se, estamos juntos nesta viagem, e eu serei seu guia, conduzindo-o por entre as trevas, com segurança. À medida que adentramos o Vale dos Desesperados, a atmosfera ao nosso redor torna-se sufocante. A névoa densa envolve tudo como um manto, dificultando a visão além de alguns metros. O silêncio é perturbador, quebrado apenas por sussurros indecifráveis que parecem vir de todas as direções. As árvores retorcidas, desprovidas de folhas, erguem-se como sentinelas sombrias, seus galhos lembrando mãos esqueléticas, tentando alcançar o céu. O chão é irregular, coberto por pedras afiadas e raízes expostas que parecem querer nos prender. O ar é frio e pesado, carregado de uma tristeza que penetra até os ossos. Sentimos um peso invisível sobre nós, como se o desespero acumulado neste lugar tentasse nos envolver. Mas não temam, estamos protegidos por uma energia poderosa que nos torna invisíveis aos espíritos negativos que habitam este vale. Enquanto avançamos, começamos a perceber formas indistintas emergindo da névoa. São espíritos que vagam sem rumo, presos em seus próprios tormentos. Seus rostos refletem angústia e desesperança, os olhos vazios que não enxergam nada além de sua própria dor. Alguns sussurram palavras desconexas, outros simplesmente permanecem imóveis, como estátuas esquecidas pelo tempo. A cada passo, o ambiente parece ficar mais opressivo, e os sons se intensificam, ecoando pelas árvores mortas. É como se o próprio vale estivesse vivo, alimentando-se da tristeza dessas almas perdidas. Continuamos seguindo em frente, cautelosos, observando tudo ao nosso redor. Em certo ponto, avistamos uma construção em ruínas, talvez o que restou de um antigo abrigo. As paredes estão cobertas de musgo escuro, e a estrutura parece prestes a desmoronar. Sentimos uma presença mais forte ali, como se algo ou alguém nos observasse. Abigor, nosso guia espiritual, nos alerta para não nos aproximarmos demais. Este lugar guarda memórias sombrias, diz ele em voz baixa. Decidimos seguir seu conselho e continuamos nossa jornada, deixando a construção para trás. À medida que nos afastamos, percebemos que a neblina começa a se dissipar ligeiramente, revelando uma paisagem ainda mais desoladora. O terreno torna-se irregular, com vales profundos e montanhas rochosas que parecem tocar o céu escuro. Raios ocasionalmente iluminam o horizonte distante, mas não há trovões. É como se o próprio céu chorasse em silêncio. Sentimos uma mudança na energia ao nosso redor e Abigor nos informa que estamos nos aproximando do coração do vale, onde o desespero é mais intenso.
Enquanto avançamos mais profundamente pelo Vale dos Desesperados, a atmosfera torna-se ainda mais opressiva. O silêncio é quebrado por gemidos distantes e murmúrios quase inaudíveis que parecem vir de todos os lados. As formas sombrias dos espíritos tornam-se mais frequentes e suas aparências são perturbadoras. Alguns arrastam correntes enferrujadas que parecem materializações de suas próprias culpas. Outros têm olhares perdidos, fixos em algo que não podemos ver. As sombras ao nosso redor parecem ganhar vida, movendo-se de forma errática, como se estivessem nos observando. O frio intensifica-se, mas não é um frio comum. É como se a própria essência do desespero estivesse tentando invadir nossas almas. Abigor nos lembra de reforçar nossos pensamentos positivos para manter a proteção energética que nos mantém invisíveis e seguros. De repente, o terreno começa a descer, conduzindo-nos a um vale ainda mais profundo. As rochas ao redor assumem formas ameaçadoras, lembrando rostos distorcidos em expressões de dor e angústia. A vegetação é quase inexistente e o pouco que cresce aqui são plantas retorcidas, de cores sombrias que parecem murchar ao simples toque do ar. No fundo desse declive, avistamos um rio de águas escuras e turvas que corre lentamente, emitindo um som abafado. Abigor nos explica que este é o Rio das Lamentações, formado pelas lágrimas e sofrimentos acumulados das almas que aqui permanecem. É um lugar evitado, até mesmo pelos espíritos que habitam este vale, pois suas águas refletem as mais profundas tristezas de quem se atreve a olhar. Enquanto nos aproximamos do rio, percebemos uma figura solitária na margem oposta. É uma mulher de aparência etérea, com longos cabelos desgrenhados que cobrem parte de seu rosto. Ela está ajoelhada, com as mãos submersas nas águas escuras, como se buscasse algo que perdeu há muito tempo. Seus sussurros são levados pelo vento, mas não conseguimos entender o que diz. De repente, ela ergue o olhar em nossa direção, e por um breve instante temos a impressão de que pode nos ver, apesar de nossa proteção. Seus olhos são profundos abismos de tristeza, e uma sensação gelada percorre nossa espinha. Abigor nos tranquiliza, afirmando que é apenas uma impressão causada pela intensidade das emoções presentes neste lugar. Decidimos nos afastar do rio e continuar nossa jornada. Conforme nos distanciamos, os sussurros e gemidos parecem aumentar, criando uma sinfonia macabra que ecoa pelas paredes do vale. O caminho agora é ascendente, levando-nos a um planalto onde a visão que se descortina é ainda mais desoladora. Espalhados pela paisagem, vemos grupos de espíritos reunidos em círculos, todos olhando fixamente para o chão. Abigor explica que estão presos em ciclos intermináveis de arrependimento, revivendo constantemente os momentos que os levaram até aqui. É uma visão perturbadora que nos faz refletir sobre as consequências de nossas próprias ações. Enquanto observamos, notamos uma alteração na energia do ambiente. As nuvens escuras começam a se movimentar rapidamente e uma espécie de tempestade silenciosa se forma. Raios cortam o céu, mas não há som de trovões. Do meio da escuridão surge uma figura imponente, envolta em sombras ainda mais densas. Abigor nos alerta para permanecermos imóveis. Este é um dos guardiões do vale, sussurra ele. Sua presença indica as almas que aqui estão. A figura flutua sobre os grupos de espíritos, e onde quer que passe, os gemidos aumentam. Em intensidade, sentimos a pressão ao nosso redor crescer, mas nossa proteção nos mantém seguros. Decidimos que é hora de começar nosso retorno. Enquanto nos afastamos, o ambiente parece resistir, como se o vale não quisesse nos deixar partir tão facilmente.
Sombras parecem se alongar em nossa direção e os murmúrios transformam-se em sussurros agudos. Abigor intensifica a energia protetora ao nosso redor e começamos a sentir um alívio gradual. A neblina torna-se menos densa e a temperatura começa a subir levemente. À medida que nos aproximamos da saída do vale, olhamos para trás uma última vez. A visão é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O Vale dos Desesperados continua. Lá, um lugar onde almas perdidas permanecem presas em seus próprios tormentos, aguardando o momento em que estarão prontas para buscar a luz. Enquanto continuamos nossa jornada pelo Vale dos Desesperados, a sensação de opressão atinge seu ápice. O terreno sob nossos pés torna-se instável, como se a terra estivesse viva e pulsando com o sofrimento das almas que aqui habitam. A neblina densa começa a formar figuras distorcidas que parecem nos observar com olhares vazios. O silêncio é interrompido por sussurros incompreensíveis e gemidos que ecoam ao longe, intensificando a atmosfera de mistério. As árvores, retorcidas, dão lugar a rochedos pontiagudos, que emergem do solo como dentes de um gigante adormecido. Sentimos uma leve vibração no ar, e Abigor nos alerta que estamos nos aproximando de um ponto crítico do vale. À nossa frente, avistamos uma construção imponente, mas em ruínas, que se assemelha a um antigo templo ou fortaleza. Suas paredes são feitas de pedras escuras e desgastadas pelo tempo, cobertas por símbolos enigmáticos que emanam uma energia inquietante. Abigor nos explica que este é o Santuário dos Lamentos, um lugar onde os espíritos mais atormentados se reúnem, presos em um ciclo interminável de dor. Ao nos aproximarmos, podemos ver sombras movendo-se lentamente no interior das ruínas, como se estivessem em um estado de transe. O ar fica mais pesado e uma tristeza profunda invade nossos corações, mesmo sob a proteção energética que nos envolve. Decidimos observar de uma distância segura. No centro do santuário, há um grande espelho de água escura que reflete, não o ambiente ao redor, mas cenas das vidas passadas dos espíritos que se debruçam sobre ele. Vemos um espírito ajoelhado diante do espelho, com as mãos estendidas, como se tentasse tocar uma imagem que aparece na superfície. Seu rosto é marcado por lágrimas que nunca cessam, e seus murmúrios são carregados de arrependimento. Abigor nos explica que este espelho mostra aos espíritos os momentos mais dolorosos de suas existências, mantendo-os presos em um ciclo de sofrimento. De repente, sentimos uma mudança na atmosfera. As sombras ao nosso redor começam a se mover de forma mais agitada, e os sussurros transformam-se em gritos distantes. Abigor percebe que nossa presença está perturbando o equilíbrio deste lugar. Ele nos instrui a recuar lentamente, mantendo a calma. Enquanto nos afastamos, notamos que o céu começa a escurecer ainda mais, e relâmpagos silenciosos cortam as nuvens espessas. O vale parece reagir à nossa retirada, como se tentasse nos deter. Mas, graças à energia protetora que nos envolve, conseguimos seguir em frente, deixando para trás o Santuário dos Lamentos e suas almas atormentadas. Enquanto nos afastamos do Santuário dos Lamentos, algo inesperado acontece. A atmosfera ao nosso redor sofre uma sutil mudança. O ar, antes pesado e opressivo, parece ficar ligeiramente mais leve. Abigor para subitamente e nos sinaliza para observar uma cena que se desenrola próximo a um penhasco não muito distante. Lá embaixo, junto à base rochosa, uma pequena luz começa a brilhar tenuemente, contrastando com a escuridão dominante do vale. Aproximamo-nos cautelosamente, mantendo nossa proteção energética ativa. Ao nos aproximarmos,
Percebemos que a luz emana de um grupo de espíritos de luz que adentrou o vale. Algo raro e perigoso neste lugar tão carregado de desespero. No centro desse grupo está uma figura ajoelhada no chão. Um espírito cuja forma reflete profundo sofrimento. Suas vestes estão rasgadas e sua aparência é de alguém que carregou um fardo pesado por muito tempo. Os espíritos de luz o cercam, emanando uma energia serena e acolhedora. Um deles estende a mão, tocando gentilmente o ombro do espírito atormentado. Uma suave ressonância ecoa pelo ambiente como o som distante de sinos ao vento. O espírito hesita como se estivesse lutando contra forças invisíveis que o mantêm preso ali. Seus olhos, antes vazios, agora refletem uma mistura de medo e esperança. Observamos em silêncio enquanto o espírito de luz inicia um diálogo telepático com ele. Embora não possamos ouvir as palavras, a comunicação acontece em um nível profundo. Gradualmente, a expressão do espírito atormentado começa a mudar. Lágrimas escorrem por seu rosto, mas agora parecem ser de alívio. As correntes invisíveis que o prendiam começam a se dissolver, e uma luz suave emana de seu peito. Os outros espíritos de luz intensificam sua energia, criando um círculo protetor ao seu redor. A escuridão que o circunda parece recuar, como se não suportasse a pureza daquela presença. De repente, o espírito levanta-se, amparado pelos seres de luz. Sua postura agora é ereta, e um leve sorriso desponta em seu rosto. A transformação é evidente. A sombra de desespero que antes o envolvia dá lugar a uma aura de tranquilidade. Os espíritos de luz começam a ascender lentamente, levando-o consigo. À medida que se elevam, partículas luminosas caem como pó de estrelas, iluminando brevemente o solo sombrio do vale. Outros espíritos atormentados ao redor parecem sentir a mudança, levantando a cabeça pela primeira vez em muito tempo, como se uma chama de esperança tivesse sido acesa em seus corações. Abigor nos explica que gestos como esses são raros no Vale dos Desesperados, pois muitos espíritos aqui estão tão imersos em sua dor que não conseguem perceber a ajuda oferecida. Porém, quando um deles abre seu coração, mesmo que por um instante, os espíritos de luz podem intervir e guiá-lo para fora das trevas. É um processo delicado que requer vontade e aceitação por parte do espírito resgatado. Sentimos uma profunda emoção ao presenciar esse momento, uma prova de que mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança pode florescer. Enquanto observamos o grupo desaparecer no horizonte, a atmosfera ao nosso redor parece menos opressiva. É como se a luz gerada pelo resgate tivesse deixado uma marca positiva no ambiente. No entanto, Abigor nos alerta que devemos partir imediatamente. A energia gerada pelo resgate pode atrair a atenção de entidades negativas que não desejam ver as almas se libertarem. Além disso, nossa própria proteção energética está começando a se esgotar e não podemos arriscar permanecer mais tempo aqui. Começamos nossa retirada, seguindo Abigor por um caminho que gradualmente nos leva para fora do vale. À medida que nos distanciamos, o ambiente retorna ao seu estado habitual de escuridão e desespero. Mas carregamos conosco a lembrança do resgate que presenciamos, um lembrete poderoso de que a redenção é possível mesmo nos lugares mais sombrios. Após algum tempo de caminhada, a névoa densa começa a se dissipar e a paisagem ao nosso redor torna-se menos hostil. Sentimos o peso do vale diminuir sobre nossos ombros e a temperatura ambiente se eleva ligeiramente. Abigor para e se volta para nós com um olhar sereno. Nossa jornada chega ao fim por hoje, diz ele. Aprendemos muito sobre o Vale dos Desesperados, mas agora é hora de retornarmos.
Agradecemos por sua orientação e proteção, cientes de que essa experiência ficará marcada em nossas memórias. Antes de encerrarmos essa jornada pelo Vale dos Desesperados, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais viagens como esta. Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou nesta experiência e compartilhe o vídeo com amigos que também se interessam por esses mistérios espirituais. Além disso, confira os 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles vão te levar ainda mais fundo neste universo. Até a próxima jornada.